E aí, tudo bem, pessoal? Olha, eu espero que vocês tenham gostado tanto da aula 1 quanto eu gostei de fazer. E aí, como é que foram as reflexões sobre a EFES, hein? Sobre a primeira entrevista, sobre a nossa responsabilidade, a expectativa que a família deposita, né? Na nossa imagem, no nosso nome, quem nos recomendou. É sempre assim, tá? A gente tem que ter esse cuidado, não de corresponder, de ficar preocupado de corresponder, de satisfazer em 100%, que isso é praticamente impossível, né? Mas de ter atenção que a família espera, e não espera pouco da gente, não. Espera que você solucione o problema. É isso que ela vem buscar na psicopedagogia. Seja qual for a queixa do filho, né? Se é problema de comportamento, problema de aprendizagem, ela vem buscar a solução. Então, vamos ficar atentos a isso, tá bom? Bom, é importante também conversarmos, né, sobre agora a aula 2, o conteúdo da aula 2, falarmos sobre esse mapeamento de déficits e potencialidades, habilidades e competências, porque é exatamente isso que o psicopedagogo faz, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos estudar, tá? Os textos também serão postados, tudo conforme o nosso cronograma, né? Conforme prometido para a gente poder ter essa responsabilidade aí com vocês, tá? Bom, nós estamos aqui para falar hoje, né, na segunda aula, sobre o mapeamento de déficits, onde é que estão os gaps das crianças, os hiatos, dos adolescentes, que às vezes chegam ao ensino médio e não sabem estudar, e também as potencialidades, tá certo? E quais são essas habilidades e competências que fazem um sujeito aprender? Vejam só a sutileza do trabalho do psicopedagogo. Olha que coisa linda que é a nossa atuação, né? Acima de tudo, lá na aula 1, eu falei para vocês muito sobre a EFES, sobre a importância do acolhimento. Reitero aqui que também na anamnese é muito importante que nós possamos ficar atentos à palavra não dita. Desde o que é isso, né? A palavra não dita. Às vezes é aquela pergunta que você faz e a família demora um pouco mais de tempo para responder, porque você tocou num assunto incômodo. Ou ela tem uma expressão corporal diferente, se comprime, apoia o queixo na mão, um pouco como se você estivesse falando assim, isso que você está perguntando está tão pesado, né? Então, gestos corporais, o silêncio também é uma resposta, muitas vezes, a uma questão que nós fazemos a uma família e ela não quer tocar naquele assunto, né? E tem muita gente intrigada aí da aula 1 que eu falei assim, tem muita criança que não aprende por solidariedade à família e às vezes essa criança não aprende porque tem um segredo na família. As terapias sistêmicas de família falam que mais de 70% das famílias têm um segredo. Olha só, as nossas famílias têm um segredo. Às vezes não é na nossa geração, é na geração passada. E aí você vai ter notícia disso assim com uns 40 anos. Você vai descobrir alguma coisa sobre a sua bisavó, que você fala, meu Deus, isso aconteceu na minha família, eu não sabia. Então, certamente isso interferiu na vida de alguém, tá? Mas voltando aqui ao tema de hoje, né, no mapeamento de déficits e potencialidades, eu queria dizer a vocês o seguinte, vejam só, qual é o trabalho do psicopedagogo que ainda tem dúvidas a respeito disso, né, sobre essa atuação, e também você que não é psicopedagoga, é psicóloga, ou é mãe, ou pai, que está aí fazendo o nosso curso, é importante que você saiba disso. Às vezes existem sim terapeutas, né, psicopedagogos que fazem exercícios em caderno, fazem atividades que eu diria de escolares, porque nós vamos falar do diagnóstico psicopedagógico e eu vou falar
de testes padronizados, de escalas, de tarefas, de atividades, que são coisas distintas. E nós vamos aprender aquelas que são apropriadas e aquelas que são permitidas aqui, dentro do campo da psicopedagogia, tá? Mas o que é esse mapeamento de déficits e trabalhar com as potencialidades? Bom, então, como eu ia dizendo, às vezes nós encontramos alguns psicopedagogos que têm um caderno para fazer uma revisão de matemática, uma revisão de português, né? Como se fosse assim, um reforço escolar. Psicopedagogia é muito diferente disso, nós não trabalhamos com conteúdo diretamente. O único lugar que nós trabalhamos diretamente com conteúdo é na classe hospitalar, na psicopedagogia hospitalar. Por quê? Por razões óbvias. Ali, naquela situação, se você é psicopedagoga de um hospital ou vai ao leito atender uma criança, tá? Então, ali, naquela situação muito específica, tá? Você tem uma situação em que a criança está afastada da escola. E aí o teu trabalho é realmente de suplência, não tem jeito. Você vai suprir um momento, né, de ausência dela. Às vezes é uma internação de uma semana, então é uma coisa tranquila, é rever um dever de casa, é rever uma noção nova, mas às vezes é uma ausência de um mês. Né? Quando é um caso mais grave, como por exemplo de hemofilia, de câncer infantil, coisas graves assim que afastam mesmo a criança da escola. Mas vamos pensar numa situação muito prática, numa situação do dia a dia do seu consultório, da sala que você atende. Veja só, você tem uma criança que não sabe multiplicar, tá? Ou dividir. Então, se eu sou explicadora, faço um reforço escolar, se eu sou professora, né, ou até mãe, eu vou trabalhar com 15 cálculos, 20 cálculos, tabuada, e decora, e eu vou ver se ela conseguiu decorar aquela tabuada, até que ela me dê uma resposta positiva. E às vezes, aos nossos olhos, parece que a criança aprendeu, porque ela está respondendo de maneira favorável, né? Então, tirou 10 no teste, aprendeu. Mas daqui a pouco vem um exercício que exige uma habilidade mental ou uma competência muito parecida com a tarefa e com o conceito, com o conteúdo anterior. Por exemplo, ele aprendeu a dividir, decorou aquele mecanismo todo, né, de divisão, decorou a tabuada, mas não entendeu a noção de fração como sendo uma outra representação de divisão. Entenderam? Então não houve uma aprendizagem que a gente chama de significativa, que quem vai tratar muito desse assunto é o Ausubel, né? Que é um autor pouco falado hoje, é o Ausubel. Então, o psicopedagogo é aquele que trabalha nos bastidores. Como assim trabalhar nos bastidores? Veja só, eu sempre usei uma metáfora e outro dia eu li essa metáfora num livro de um colega e fiquei feliz. Falei, que bom, né, que alguém também pensa assim. Veja, se você está com uma gripe muito forte ou, né, uma pneumonia, uma coisa mais grave que exige um antibiótico, tá? E aí você não sabe, comete o erro da automedicação e resolve então, né, fazer o seguinte: toda vez que aparece a febre de 38, 39 graus, você toma um antitérmico. O que vai acontecer? Você vai tomar um antitérmico, a febre vai passar e daqui a pouco a febre aparece de novo, né? Então, isso seria o exemplo de que eu treinei, condicionei a criança a tabuada, a forma de resolver as questões de divisão, e agora, quando eu apresento fração, ela não sabe nada.
Entendeu? É a mesma coisa. Então eu brinco com os meus alunos falando o seguinte, olha, o psicopedagogo é um antibiótico, porque ele não vai ensinar dever de casa, ele não vai fazer reforço escolar, isso não é psicopedagogia, isso é aula particular, tá certo? Se você recebe uma criança que não consegue aprender a ler, você não vai ficar trabalhando com ela os fonemas, as letras ou a palavração, seja qual for o método que você vai usar, tá? Se ela é uma criança típica, neurotípica, né? Quando é uma criança especial, sim. Aí a gente inclui nas tarefas. Aí é um outro tipo de psicopedagogia que a gente chama de diferencial. Não é o caso aqui. Então, se você é psicopedagoga e a criança chega com a queixa de que não está conseguindo aprender a ler, a sua tarefa é trabalhar capacidade de análise, de síntese, percepção visual, percepção auditiva e coordenações visomotora e coordenação fina. Essas são as suas tarefas. Quer dizer, você trabalha nos bastidores para que ali, né, o resultado final seja, o produto final seja a terra fértil que a professora vai lançar o conteúdo na escola e ele vai aprender, porque a capacidade dele de aprender está fértil. Vocês entenderam? Por isso é que o psicopedagogo trabalha com tantos jogos, com tantas brincadeiras, através do lúdico, que é o certo, porque aquele raciocínio que ele tem que fazer ali no jogo com o psicopedagogo para chegar à resposta final é um preparo para que ele venha aprender a raciocinar numa situação de uma prova ou de um exercício em sala, tá? Então fiquem atentos a esse papel, porque psicopedagogo não é para usar caderno, não é para usar. A gente até usa uma tarefa ou outra para saber se a criança está realmente compreendendo, mas não é o trabalho, a via principal de trabalho dele, ok? Isso é tarefa do professor de apoio, do professor explicador, né? Do professor que é aquele que vai tirar as dúvidas, do professor particular, né? Do reforço escolar, tá bom? Então eu fiz aqui algumas avaliações que são muito importantes para que nós possamos aprender, né, a utilizar, tá? E aí eu quero trazer isso para vocês. Olha, são algumas das etapas da avaliação psicopedagógica. Nós já passamos pela EFES, que foi com a família, com você e a criança, aí você decidiu. Já passamos pela anamnese, com ou sem a criança, aí você também decidiu qual foi o formato melhor, tá bom? Agora, de verdade, vem o primeiro encontro de verdade com o aprendente, né? Que é a EOCA, entrevista operatória operativa centrada na aprendizagem. Tá bom? Entrevista operativa centrada na aprendizagem. O que é isso? É uma entrevista muito simples, mas que merece muito da nossa sensibilidade, da nossa atenção. Por quê? Nós sempre vamos, enquanto escola ou enquanto terapeuta, em cima daquilo que o aluno não sabe, né? E quando você vai aplicar a EOCA, é o contrário. Você vai pela potencialidade. Então, você já está nos bastidores também, você já está nos bastidores também, trabalhando ali a autoestima dele e a percepção de que ele é capaz de aprender, certo? Então, quando você aplica uma EOCA, que é a entrevista operativa centrada na aprendizagem, mas tem também alguns livros chamados entrevista operatória centrada na aprendizagem, você coloca à disposição dele papéis coloridos, papéis brancos, hidrocor, lápis comum, tinta, sucata, brinquedos, né, livros.
e pede para essa criança, tenha a idade que ela tiver, ou adolescente, ou até adulto, porque tem muito adulto procurando a psicopedagogia também, tá? Mostre-me o que você sabe fazer. O que você sabe fazer na escola? Porque a criança já chega assim, eu não sei nada, né? Eu tô aqui porque eu sou um desastre na escola, mas é claro que ela sabe alguma coisa. Então, mostre-me o que você sabe fazer, tá? O que você sabe fazer? Você sabe dividir? Você sabe escrever algumas palavras? Você sabe letras? Você sabe escrever o seu nome? Você sabe desenhar? E aí ela vai escolher. E você já vai ficar atento às escolhas que ela faz, tá certo? Quer dizer, o que ela escolheu? Ela escolheu um brinquedo que é muito fácil de manusear, ela foi para a sucata para tentar montar um brinquedo, então já é uma criança que gosta de explorar a sua própria criatividade. Ela desenhou, que tipo de desenho ela fez? Então nós já vamos observar como ela brinca, que isso é assunto de uma das aulas. Como ela brinca e o que nós observamos enquanto ela brinca. Tá ok? Bom, depois desse encontro, que é um único encontro, né? Que eu vou saber, mostre-me o que você sabe fazer. Então eu já tenho uma noção por diferenciação, aquilo que ela não sabe. Eu já vou prestar atenção nas avaliações que pegam os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais, tá? Quais são esses elementos? Vamos dissecar daqui a pouco cada um deles para vocês. Técnicas projetivas, o que é isso? São técnicas projetivas permitidas ao psicopedagogo, onde o sujeito vai depositar de forma simbólica aquilo que ele está pensando ou está sentindo, tá? E a avaliação do padrão de aprendizagem da família. Como é que essa família aprende? Isso é muito interessante, tá bom? Quando chegar lá, nós vamos explorar mais esse tema, que vocês vão ver que família é um curso assim maravilhoso e a gente precisa prestar muita atenção nesses elementos que compõem o curso sobre família e os tópicos que tocam a avaliação psicopedagógica que envolvem a família. Vamos lá aos aspectos cognitivos. O que eu tenho que avaliar? E aí, como você vai avaliar, você vai ter esse material, tá ok? Você vai ter esse material impresso em breve. Primeiro, ele tem atenção? A atenção ela é momentânea, tá? Atenção é aquilo que eu pergunto assim, o que está escrito aqui? Ele lê. O que desenho é esse? Ele lê porque ele está atento. Ele não tropeça na rua, num buraco, numa pedra, porque ele está atento. Agora, ele tem concentração, é diferente de atenção, porque a concentração é o prolongamento da atenção. Então, às vezes, a gente usa equivocadamente assim, a criança é desatenta. Ela é desatenta ou ela tem problemas na concentração? Né? Se ela é desatenta, ela não presta atenção em nada. Mas se ela tem dificuldade na concentração, ela tem dificuldades em manter a atenção por algum tempo, por 5 minutos, por 10 minutos, enquanto dura uma explicação, por exemplo. Agora, por exemplo, vocês estão concentrados? Vocês estão prestando atenção naquilo que eu estou falando? Vocês estão conectando com coisas que já viveram ou estão vivendo nos consultórios, nas escolas ou na casa de vocês? Certo? Então, esse prolongamento, às vezes, ele não é bom. A memória. A memória deixou de ser sinônimo de inteligência. Antigamente, o aluno inteligente era aquele que decorava absolutamente tudo, né? Quais são os afluentes do Rio Amazonas? E aí a criança discorria todos os afluentes, declamava as poesias do Fernando Pessoa. Então, ele era o inteligente porque ele tinha uma excelente memória, tabuada de 2 a 12, ele decorava tudo, ele era o inteligente. Hoje, nós concebemos a memória como a última etapa da aprendizagem. Então, tem a memória de trabalho, não é?
que é como se eu perguntasse assim a vocês, se fosse ao vivo. Gente, o que é mesmo? Qual é mesmo a diferença entre atenção e concentração? Nós estamos no meio do trabalho, então vocês me responderiam: ah, Deise, a atenção ela é momentânea, a concentração ela é prolongada, tá? Então a memória de trabalho é essa do momento. A memória de curta duração é aquela enquanto vai durar uma atividade, ou aquela que eu posso perguntar o que aconteceu naquele dia, no dia anterior, o que você almoçou, o que você jantou, onde você foi no final de semana. E a memória de longa duração, que é quando a criança, no nosso caso da aprendizagem, consegue fazer a evocação da memória. Não é só aquela que tem 8 anos e lembra de algo que aconteceu lá no pré-2, quando ele tinha 5, 6 anos. Tá? Mas ele consegue pensar, bom, eu já aprendi o que é substantivo, agora eu vou aprender substantivo próprio e comum. Vem uma diferenciação. Então, ele evoca uma aprendizagem anterior para juntar com uma aprendizagem atual. E aí, isso sim, isso vira assim a biblioteca humana. Né? A memória é a biblioteca humana. E sem memória não tem aprendizagem, tá? E hoje eu vejo assim uma repulsa muito grande. Não, isso é memorização. Não, isso é memorização. Não tem nada demais se a gente tiver que memorizar, porque existem coisas que a gente tem que memorizar mesmo. Não tem como, né? Não tem como, você não tem como fugir de determinadas situações da aprendizagem escolar se não for pela memória, tá? A criatividade é o pensamento divergente, aquela forma inesperada que ela vai fazer para resolver o problema. Pensamento divergente, né? A forma inusitada que a criança traz para a gente para resolver o problema que ela tem diante dela. E toda criança criativa é inteligente, tá? A criatividade é filha da inteligência. Então, ela tem uma inteligência normal. Uma criança criativa, ela é inteligente. Aquela que olha para um rolo de papel e enxerga um avião, a possibilidade de fazer um avião, ela é criativa. Mas não vamos também somente deter a criatividade nas artes. Vamos pensar naquele que é criativo para resolver um problema de matemática de uma forma diferente da que você passou. Aquele que vai escrever um texto contando uma história de uma forma diferente da que você esperava, tá? O raciocínio lógico, né? Se ele consegue enxergar lógica e o ilógico numa situação e se ele consegue principalmente resolver problemas. Outra coisa, como está a linguagem dessa criança? Como é que é a linguagem dela? É compatível com o que se espera para a idade, para o ano de escolaridade? E quando eu falo linguagem, eu estou falando do discurso oral, da expressão oral, como ela se expressa também na plástica, os desenhos, porque os desenhos também vão falar muito do emocional, da escrita, que é a redação, tem começo, meio e fim, né? Tem coerência, tem coesão, fugiu do assunto, a ortográfica, escreveu as palavras corretamente, troca muitos fonemas e letras, escreve com SS aquilo que é com C cedilha, como é que é isso? E a comunicação, a linguagem gestual, é uma criança muito contida, então eu já estou avaliando o aspecto cognitivo também tratando do afetivo junto, tá? Autonomia intelectual. Essa é a nossa meta de psicopedagogo, desenvolver a autonomia intelectual. Por quê? Porque nós não podemos ser bengalas na vida desse sujeito. Vai passar a vida com psicopedagogo para poder ter bons resultados na escola? Não. Ele tem que aprender a estudar, aprender a resolver as próprias dúvidas sozinho, ter hábito de estudo, enxergar a importância do estudo para projetos futuros, enxergar isso como projeto de meta para ele para a vida adulta, certo? Não precisar ninguém mandar fazer dever de casa ou estudar porque vai ter prova.
Isso é autonomia intelectual. Viver sem explicador, sem reforço escolar, tá certo? E isso é possível de ensinar. Como é que eu vou ensinar um aluno a estudar? Fazendo esquemas, fazendo quadros, fazendo resumos, fazendo perguntas sobre as matérias, sublinhando o que é importante. Cada um tem o seu estilo cognitivo. Existem pacientes que falam assim pra gente: eu entendo melhor quando eu dou aula para mim mesmo no espelho. Ótimo! Quando eu explico um colega, ótimo! É o estilo dele. Então, que seja. Mas aprender essa autonomia ela é fundamental durante o processo de tratamento para eliminar aquela queixa que o trouxe até o seu consultório ou a sua sala na escola, tá? Aprender também a planejar o tempo e a execução das tarefas, também é indispensável. Quer dizer, eu tenho 1 hora para fazer uma prova. Então, como é que eu faço isso? Eu vou fazer as questões que eu sei, vou deixar as que eu não sei para depois? Eu não vou calcular esse tempo, eu não vou me preocupar em situações do dia a dia? O professor pode ser mais flexível, né? E dar mais 10 minutos para apagar o quadro ou para mudar de página de livro, mas em provas e exames externos não tem negociação. Então ele tem que aprender a planejar o tempo e a executar a tarefa dentro do tempo estipulado, tá? Isso tem uma relação com a atenção, com a concentração e com o raciocínio lógico, tá? Esses aspectos, na verdade, eles estão interligados. Quando nós chegamos nos aspectos afetivos, nós vamos avaliar e observar, entrevistar o próprio sujeito, observar as ações dele, os desenhos, o que a família traz para a gente de informação, o que a escola fala também, né, sobre, primeiro, os vínculos com quem ensina, com o professor, com o ensinante, com os colegas e com os membros familiares. Por quê? Porque às vezes o ensinante não é o professor. A criança, por temperamento, ela fica caladinha a aula inteira. Ela não entende, mas ela também não retruca, ela não pede explicações, ela fica quieta. Mas ela chega em casa e são os pais quem vão repassar toda a matéria com ele, ou um professor particular. Ou então ele já se acomodou na situação de ter um explicador. E não tem problema eu não prestar atenção aqui, porque depois eu levo tudo para o explicador, tá? Bom, pode ser assim, mas o vínculo pode não ser esse. Ele pode não ter ninguém em casa, nenhum tipo de suporte externo, e ter um vínculo muito bom com quem ensina. Então é quase que como se ele quisesse tirar uma nota máxima, um conceito máximo, em homenagem àquele professor que ele tanto ama, sabe? Ou, ao contrário, um bloqueio em relação à matéria, porque o clima afetivo entre professor e aluno é muito ruim. Isso também acontece, né? E a criança e o adolescente têm dificuldade muitas vezes de reconhecer isso, porque tem a representação da autoridade, então eles costumam falar: eu não gosto de geografia, ou eu não suporto matemática, mas às vezes isso está relacionado à figura de quem ensina, tá? Então, quanto melhor for o vínculo afetivo entre quem ensina e quem aprende, melhor a qualidade da aprendizagem. Cabe a nós, psicopedagogos, muitas vezes ir à escola dizer isso ao professor. Olha, ele tem profunda admiração por você, mas ele tem medo de você. Ele gostaria de se aproximar mais, certo? Então, eu conheço situações em que a criança, o professor, num tempo antigo, né, mais antigo, foi explicar a matéria para um aluno, sentou do lado dele, ele se sentiu muito importante. Ele sujou, estava com a mão suja de giz, sujou o lápis com o giz e ele não queria mais usar aquele lápis para guardar de lembrança porque estava ali com as marcas da mão da professora. Olha que ponto, né? Chega o vínculo de quem ensina. Se é criança pequena, gente, eles pensam que a gente sabe tudo.
E eles chegam a discordar dos pais. Não, 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 minha professora disse que não é assim, não. Minha professora falou que não é assim. E vale o que o professor falou. Olha a importância que nós temos na vida dessas crianças e jovens. Somos formadores de opinião, de procedimentos, de valores, né? O vínculo afetivo com os colegas. É uma criança querida, desejada? Né? Vamos jogar queimado. Vem fulano para o meu time. Ou então ele é repelido, sofre algum tipo de bullying e você não está sabendo. Esse bullying é muito claro e ninguém faz nada, tá? Como é o vínculo afetivo com os membros familiares? Há conflitos? É uma família que preza pela harmonia? É uma família que acompanha, que dá valor ao estudo, que desqualifica aquele filho como sendo um caso perdido, que não adianta investir nele, que ele é assim porque ele não quer nada, não é porque ele tem dificuldade, né? Então isso é muito importante porque nós, pais, devemos ser os primeiros, né, a empoderar os nossos filhos e levantar essa autoestima sem falsos elogios, mostrando sim as limitações e o que eles vão ter que romper. Mas somos nós quem dizemos em primeira instância quem eles são e do que eles são capazes, tá bom? A identidade desse sujeito. Quem ele é? Ele sabe quem ele é? Quantas crianças chegam assim, se sentindo, né? Está muito ligado ao pertencimento e à autoestima, fora daquela turma, porque ele se acha o mais feio da turma, nenhuma menina olha para ele, ou ao contrário, né? Nenhum menino olha para ela, né? Assim, enfim, não tem ninguém, é mais feio da turma, não é chamado para as festas, não tem uma identidade formada. Quer dizer, é um adolescente muitas vezes de risco, porque para ele ser aceito, ele pode vir a fazer coisas que não são saudáveis para a vida dele, tá bom? Então, o sentimento de pertencimento é muito importante. E é impressionante como eu vejo isso às vezes como professora universitária. Existem alunos que fazem 8 períodos, mas não pertencem à turma. Às vezes porque fazem matérias picadas, salpicadas em situações diferentes que veio transferido, então não tem uma turma que segue com ele, e às vezes porque não consegue se integrar, não faz parte daquilo ali, né? Isso pode acontecer com a família também. É como se a criança não tivesse pertencimento àquele grupo familiar. O comportamento dela difere muito, 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 muito da família nuclear. Ela se identifica mais com a família da avó, ou admira muito a postura de uma tia ou de um tio, queria que na casa dela fosse igual, né? Não tem pertencimento porque as coisas dela em casa são invadidas, todo mundo mexe nas roupas dela, nos brinquedos, ela não tem uma identidade preservada, tá? E aí é claro que se esses 3 fatores estão afetados, o sentimento de empatia também vai ficar difícil de desenvolver. Por quê? O que é empatia, né? É esse respeito ao sentimento do outro e se identificar com esse outro, né? É não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Então, ter empatia é solidariedade também, se colocar no lugar do outro, respeitar os sentimentos do outro. Se ele não tiver os deles respeitados, vai ficar difícil. E costuma ser uma das maiores causas da indisciplina na escola, que a psicopedagogia trata como um problema reativo ao ambiente escolar e à própria aprendizagem. A motivação. Está motivado para aprender? Chega assim, olha, hoje tem matéria nova. Oba, vamos prestar atenção, então não vamos piscar, porque isso é matéria nova, coisa que eu ainda não sei, tá? Crianças que têm altas habilidades, às vezes chegam muito desmotivadas, dizendo, a escola não me acrescenta nada. Isso também é muito ruim. Então, a motivação, ela é interna, é do sujeito. Ou eu estou motivada ou não estou motivada.
mas cabe ao professor despertar o desejo de aprender. Como é que você vai fazer para você despertar o desejo dele querer aprender? E você, psicopedagogo, como é que você vai fazer para você despertar nele o desejo dele querer fazer o joguinho junto com você? Ele que montar aquele quebra-cabeça que ele não está com muita vontade, ou se ele pode escolher fazer outra coisa. Com essa motivação e tudo isso junto, há condições de fazer projetos para o futuro. Senão a gente cresce sem metas, né? Sem metas, sem visão de futuro, sem noção do amanhã. E aí isso é um sujeito de risco, porque o que vier, né? O que vier pode ser recebido como aquilo que é lícito, como aquilo que é adequado, e nem sempre é. Então, o psicopedagogo traçar metas com a criança, mesmo que ela seja pequena, é muito importante. Você melhorou, você tirou 6,5, mas na próxima nós vamos colocar uma meta aqui para você tirar 7,5 pelo menos, combinado? Você já consegue fazer 2 trabalhos por dia. Vamos aumentar essa meta para 5 trabalhos daqui a um mês. Então a criança vai se sentindo capaz. Não há nada melhor para o ser humano do que quando ele se sente capaz de realizações, não é? Realizações e projetos é muito bom, né? Bom, aí vem os aspectos psicomotores. O que é isso? É a avaliação de todo o esquema corporal. Não é uma avaliação psicomotora, porque para isso existe o psicomotricista. Mas nós, psicopedagogos, vamos ficar atentos. Essa criança tem algum problema auditivo, visual, olfativo, tátil, gustativo? Mas gustativo, Deise, vai interferir? Se ela tiver uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade, isso pode alterar na homeostase das percepções, tá? Então, eu preciso de alguém que escute bem, que ouça, que veja bem, que ouça bem, né, que tenha a textura adequada, sinta as texturas adequadas com o seu tato, para poder aprender. São canais de aprendizagem. A percepção é a porta aberta de aprendizagem. É por essa porta que a gente entra em primeira instância, tá? Salvo quando é uma criança que tem uma necessidade especial sensorial. Aí os procedimentos são outros. A marcha dela, como é que é o equilíbrio? Ela tem boa marcha? Se ela tem uma marcha que destoa daquilo que você espera, tem medo, né? Ela sobe escada com os 2 pés. Depois que os 2 pezinhos estão no degrau é que muda de degrau. Se isso acontece, tem que perceber, tem que orientar para uma avaliação mais profunda, para verificar se não tem uma hipotonia, para verificar se não tem um problema no sistema nervoso central, tá? Que vai também decorrer em problemas de coordenação motora ampla, fina e visomotora. Olha, às vezes a gente pensa assim, ele é desajeitado, é estabanado, derruba tudo no chão, não consegue almoçar sem derramar o suco, tudo cai no chão, é desorganizado. Todo atraso na coordenação motora ampla vai repercutir na motora fina. Então, aquele desajeitado no andar, no correr, depois vai ser aquele que vai ter dificuldade para escrever a letra cursiva, vai ter uma letra boa, legível, tá? O ritmo, que é o acompanhamento de músicas, de rimas, de intervalos, isso é importante também, tá? E olha que coisa interessante, né? A gente ficar atento também durante as leituras, principalmente aquelas leituras assim de voz alta, que você pede para ele ler um texto de voz alta, e aí a criança lê de forma ofegante porque ela é muito ansiosa. Ela pode estar ansiosa porque ela está envergonhada de ler em público, ou pode ser o padrão natural dela. Quem respira de uma forma inadequada não coloca as vírgulas no lugar certo. E quem não coloca as vírgulas no lugar certo não entende o que lê. Então, por isso a gente também avalia, né, presta atenção nesse ritmo da respiração, da colocação de vírgulas,
se está tudo caminhando bem. A lateralidade dominante, porque é claro que todos nós somos capazes de fazer as duas com os dois membros, as coisas com os dois membros, com os dois lados, mas, né, tem sempre uma que é dominante. Então, eu escrevo com a direita, eu escrevo com a esquerda, ou eu escrevo com a esquerda, mas só consigo abrir latas com a mão direita, e assim por diante, tá? E não tentar mudar isso, né? Tentar respeitar. O mundo é muito cruel com os canhotos, né? Então, a gente tem poucos artefatos ainda, tesoura, mesa tem uma ou outra na escola, então as crianças ficam com dificuldade, compasso para o canhoto é uma dificuldade, e a gente precisa pensar nessas adaptações. O que é dificuldade de aprendizagem e o que é a falta do recurso adequado, né? Nos aspectos sociais, nós vamos avaliar o vínculo social dele, quer dizer, ele pertence a vários grupos, né? Como é que ele se dá com os colegas? Porque existem crianças que têm um relacionamento baseado numa baixa estima. Então, brinca comigo, eu te dou minha merenda, eu te dou meu biscoito. Ou então é o contrário, né? Para você entrar no jogo, você tem que dar a sua bola, você tem que me dar R$10, e a família não está sabendo muitas vezes disso. Então, isso está relacionado, apesar de repercutir no social, ao afetivo. A autonomia moral e o respeito às regras. Todos nós nascemos com anomia, que é a ausência total de regras, a falta de respeito às regras. Mas aos poucos nós vamos saindo da anomia para a heteronomia, que é o respeito à regra com a presença de quem é autoridade, né? E depois nós vamos saindo desse lugar e vamos para a autonomia, que é o respeito às regras, porque é nosso dever. Então, nós vamos chegar no trabalho no horário, porque é nosso dever, não é porque o chefe vai descontar horas, vai descontar pontos, né? Então, essa questão da autonomia, ela é também conquistada na medida em que o sujeito adulto, ele faz e aplica as sanções. A empatia, nós já até falamos no vínculo afetivo, ela se repete aqui, por quê? Por causa do famoso bullying, né? Porque para ser bullying é preciso que haja uma exposição pública. Então, enquanto tem assim de um para um, o colega do lado que está do lado assim meio que ameaçando, dizendo: se você não fizer tal trabalho, se você não fizer o meu trabalho, eu vou contar isso assim para o seu pai, fazendo chantagens, isso é uma violência psicológica, não é? Mas quando é público, aí já passa a ser bullying, tem critérios para a gente poder classificar como bullying. O pertencimento ao grupo, se ele faz parte ou não daquela turma, se ele não se ambienta, ele nunca é chamado para os aniversários, nunca é chamado para os times de jogo de futebol, né? O campo social, que é quantos ambientes ele frequenta, além da escola. Então, eu critiquei na aula passada a agenda superlotada, né? Então, uma criança não tem que ter uma agenda de executivo com inúmeras tarefas, mas também quanto mais campo social ela frequentar, melhor. Né? Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio. Se o único campo social que ela frequenta é a escola, os vínculos dela são estreitos, são pequenos, né? Mas se além disso ela frequenta um ambiente religioso, ela frequenta uma natação, ela já tem outros colegas que não são da escola dela. E ela vai fazendo outros vínculos e aprendendo a se relacionar em ambientes diferentes. Isso vai ter consequência lá no passado, quer dizer, na empresa que eu trabalho, eu me porto de uma tal maneira, mas na festa de final de ano dessa empresa eu posso ter um outro comportamento. E a dinâmica familiar? Como é essa dinâmica familiar? Os conflitos, a litígio, a briga de guarda, né, a briga pela guarda,
é uma família que se entende bem, que tem uma guarda compartilhada, é uma família que não é separada, que entendeu que pode existir ex-cônjuge, mas não existe ex-pai nem ex-mãe. Mora muita gente numa casa só. A gente tem estudos que falam que a maior causa dos muitos conflitos é o número grande de pessoas em ambientes pequenos, em ambientes confinados. Então, como é que é essa dinâmica familiar? É uma casa muito pobre, muito sem recursos e que a criança tem poucos prazeres e ela vai buscar prazeres na rua, se colocando em risco, tá? São questões importantes, né? Nas técnicas projetivas, nós vamos mergulhar mais um pouquinho nas próximas aulas. Mas não são aqueles testes, por favor, de revistas, né? É de salão, qual animal você gostaria de ser? Ah, se você é um leão, você é bravo. Não é nada disso, porque tem todo um contexto para aplicar e uma leitura para fazer disso. Mas se você fosse um animal, qual você gostaria de ser? Ou você lança um problema e pergunta para ele como ele resolveria essa situação, né? Lança um problema real, como ele resolveria? Pode ser uma notícia de jornal, pode ser também uma escolha, análise de imagens e explicações de significados, como pega essas revistas aqui, vamos recortar imagens. Agora, qual você escolhe? Por que você escolheu essa figura? O que ela tem a ver com você? Tá certo? Sem entrar no campo da psicologia, se você não é psicólogo, mas voltando isso para a aprendizagem. Eu lembro muito bem de um paciente que escolheu um super-herói que era para salvá-lo de uma reprovação. E ele falou isso com toda clareza. Falei, por que você escolheu a figura desse super-herói nessa revista e recortou porque nós íamos fazer uma técnica? Ah, porque só ele agora é para me salvar. Salvar de quê? De não ir para o 3º ano. Olha só. Então, à espera, né, da salvação através de um super-herói. As provas piagetianas, nós teremos uma surpresa aí no final para vocês, tá bom? Mas assim, você precisa aplicar todas? É obrigatório aplicar provas piagetianas? Não, mas Piaget ele não está desatualizado como muitos imaginam. Por quê? A habilidade de classificar vai estar sempre presente na nossa vida, né? O que é número negativo e o que é número positivo. Isso é uma classificação. A inversibilidade, a reversibilidade. Mudou de lado do sinal de igual, muda o sinal também, não é? Então, mudou a ordem das sílabas de uma mesma palavra, ela se torna outra palavra. A capacidade de agrupamento, para poder fazer conjuntos, trabalhar a ideia de conjuntos em diversas situações, por exemplo, o que são regiões e quais são os estados dessa região. Quais são os municípios desse estado? Inclusão de classes, né, que tem a ver com agrupamento e ao mesmo tempo com a classificação. Quando Piaget dizia para a gente assim, numa experiência que ele fez, 5, por exemplo, 5 são margaridas e 4 são rosas. Quantas são flores? A criança tem que incluir e saber que todas elas são flores. Mas uma é margarida e outra é rosa, são tipos diferentes. A noção de valor, o que é caro e o que é barato, o que é muito e o que é pouco. Eu sei que isso é muito subjetivo, mas a noção de valor, ela depois vai cair num estudo muito interessante do Piaget sobre moralidade. A ideia de conservação, não ecológica, mas a conservação na cabecinha do número, porque se eu pergunto para ele assim, quanto é 5 mais 2? Aí ele vem, eu já tenho 5 aqui, então 6, 7, né? Mas as crianças que não têm essa conservação, elas vêm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Aí eu pergunto, e quanto é 5 mais 3? Ela não aproveita o conhecimento anterior.
Se até aqui era 7, agora então é 8. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cadê a conservação? Vai ser prejudicial, né? E aí é claro que com todas essas testagens, nós vamos ter o estágio de desenvolvimento em que ela está, e isso interfere também na aplicação dos conteúdos. Ela é sensório-motor, ela é pré-operatório, ela é operatório concreto, ela é das operações formais. Onde é que ela está? Certo? Muito bem. Mais uma vez tivemos uma aula longa, porque é muito conteúdo, e eu espero que vocês estejam gostando muito. Leiam os textos, façam as tarefas, comentem, mandem dúvidas, tá certo? Se está gostando, divulgue para os amigos, porque nós teremos muito mais. Até a próxima aula e fiquem bem. Bons estudos!